162 chutes, 57 certos, 7 gols sofridos e 6 jogos sem sofrer gols. Ali o que a gente viu em destaque é a melhor média da... Oi? O número explica muito da liderança. Mais da... Tipo, 11 rodadas, né? Sim. É. 6 jogos que não tomou gol. É. Vinícius Nicoletti chegando aqui também para o nosso papo para trazer mais informações, já o esquenta para essa partida do fim de semana. Tudo bem, Nicoletti? Um beijo para você, bem-vindo. Oi, Glaucia, beijo para você também, abraço para os companheiros, Renato, Zupac, fã de esportes. Palmeiras fechando treinamento desta sexta-feira, o penúltimo dia de preparação, ainda tem treino neste sábado para esse confronto contra o Botafogo domingo no Allianz Parque. Com novidades na equipe, né? Os 4 jogadores que estavam disputando os amistosos na data FIFA, eles chegaram na quarta-feira de manhã, não tiveram tempo hábil para enfrentar o Bahia, foram preservados, mas agora participaram do treinamento, estão de volta. Os 3 que defenderam a seleção brasileira, o Everton, o Rony e o Rafael Veiga, e o Piquerez, que defendeu a seleção do Uruguai. O Palmeiras também tem desfalque, o Gabriel Menino, que está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo contra o Bahia. Richard Rios é a principal opção nesse meio campo, já vem entrando no lugar do Gabriel Menino ao longo desta temporada, desse segundo semestre. Palmeiras também tem uma dúvida, leva aí na defesa, né? O Murilo, que está recuperado, ficou no banco de reservas nessa partida contra o Bahia, ele que teve uma luxação no ombro no início do mês de maio, está voltando, mas aí fica a dúvida se o Luan segue na equipe ou então volta o antigo titular. Palmeiras não chega à liderança do campeonato, mesmo se bater o Botafogo abriu 5 pontos depois dessa 11ª rodada, mas esse confronto, Glaucia, é tão relevante que nessa era dos pontos corridos, Palmeiras e Botafogo nunca chegaram nessa situação, nunca chegaram num confronto nessa situação na primeira colocação e na segunda, líder e vice-líder. Nesse século eles tiveram disputas, inclusive para fugir do rebaixamento, disputas importantes, mas não pela liderança do Campeonato Brasileiro. Nos anos 90, os confrontos mais expressivos pela Copa do Brasil, o Palmeiras eliminou o Botafogo em 98 e depois o Botafogo deu troco em 99, chegou na decisão contra o Juventude, mas em termos de Campeonato Brasileiro, a última vez que os 2 times chegaram nessa situação, brigando por títulos, candidatos, foi em 1972, a final do Campeonato Brasileiro, quando a Academia de Futebol Palmeiras conquistou o título com empate no Morumbi. Então faz muito tempo, mais de 50 anos, e eles têm algo em comum. Os treinadores portugueses que vêm mostrando muita competência, eles já trocaram afinidades, o Abel Ferreira já elogiou o Luiz Castro também já elogiou o Abel Ferreira, eles são próximos, o Abel Ferreira lembrou que era gandula na época que o Luiz Castro dirigiu o Penafiel, que é o time da cidade dele, então são próximos, estão mostrando esse trabalho. Eles já se enfrentaram 2 vezes, ano passado, com 2 vitórias do Palmeiras do Abel Ferreira. Fica agora a expectativa desse confronto especial, do confronto do líder contra o vice-líder. Glaucia. Boa, segue com a gente aí, Nicoletti, já vamos voltar com mais informações aí contigo, só passar um pouco do que é esse Palmeiras para esse confronto tão aguardado, voltando também a turma que serviu a seleção, e o Abel falou no meio de semana sobre isso, um Palmeiras mais fortalecido para esse enfrentamento com o líder, o enfrentamento entre os portugueses. Me lembro no meio de semana também o Nicoletti... Você falou que o Abel chamou... que o Abel falou que era gandula ali na época do Luiz Castro, já falou, ô Luiz Castro, tá ficando velho. Quando eu falo assim, não, eu assistia vocês desde quando eu era criança, assistia vocês. E isso aconteceu, já me aconteceu aqui na redação, eu te assistia quando eu era criança, aí eu fui fazer as contas e dava, hein, Ju? Aí que é o que pega. Aí lascou. Aí mas é o que assim, pega. o Palmeiras, obviamente que o pessoal que volta é muito importante, principalmente a dinâmica ofensiva. Apesar de que eu achei que o Palmeiras contra o Bahia não fez um grande jogo, mas criou chance, né? Poderia ter... Perdeu chance ali. Perdeu muitos gols ali, enfim. Mas assim, é um jogo que estrategicamente, eu acho que está muito claro o cenário dele. A pressão está toda no Palmeiras. Dentro de casa, depois de ter tropeçado, o adversário com 5 pontos na frente, e é normal que essa pressão exista, porque o Palmeiras é sim concorrente forte para o Campeonato Brasileiro. Para mim, no começo, era o favorito, e eu continuo achando que é o time, até por conta de trabalho, por lastro, é o time a ser batido no Brasil, mas assim, vai pegar um adversário, como a gente falou, mais solto, porque para o Botafogo perder do Palmeiras no Allianz Parque, não vai desmobilizar nada, não vai quebrar nada. É um resultado que qualquer outro clube dos 19
podem passar por isso. O Botafogo, eu não vou dizer normal, porque perder não é normal, não acho que nenhum clube tem que levar assim, mas é um resultado que você admitiria. E você tem uma gordurinha na frente, ou seja, o Botafogo vai vir como um franco atirador e aquele atirador que erra pouco. De elite. É isso, porque o Botafogo está muito claro que ele não precisa de muito para guardar e para complicar, vai marcar muito forte. Os dois times não tem briga por conta de gramado sintético, porque os dois são. Verdade, é verdade. Então vai ser um jogo muito rápido, numa intensidade muito alta. E nós tá doido para ver, nós estamos no Sport Center depois desse jogo, inclusive. Acho que esse é o ponto. Vai ser um jogo de um ritmo muito forte. São duas equipes que competem muito bem, independentemente da altura do campo onde elas competem muito bem. Um jogo muito vertical, porque as duas equipes gostam de um jogo muito vertical. Talvez não seja, do ponto de vista de refinamento, o jogo mais bonito que se possa ver no Brasil. Mas eu acho que vai ser um jogo de uma velocidade muito agradável, um jogo frenético nesse sentido, com o Palmeiras atacando mais e o Botafogo esperando para castigar. Jogo bem legal. Vamos com notícia fresquinha da tarde desta sexta-feira? Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.